Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de maio, né? Sexta-feira. Bora para nossa análise diária aqui. Bem, esses últimos 3 dias eu não consegui postar vídeo aqui, tá, galera? Mas vamos voltar à nossa normalidade. Bora começar aqui pelo dólar futuro. Dólar hoje, né? O que está ocorrendo no mercado? IOF, né? Ontem saiu o dado IOF, né? Do governo aqui. E olha o que aconteceu, né? Nossa bolsa correu 2 pontos, caiu na verdade, né? Caiu 2,5 de queda. E o câmbio ele subiu 2%. Então, no meu entendimento, quem ficou comprado aqui não fechou e quem ficou vendido aqui não fechou a posição. Porque 2,5, né, aqui 2,5 e aqui 2%, está comprado aqui o POC, inclusive de ontem foi no 560, 500 e 656, 655 praticamente, né? Trouxe essa liquidez, né? Quem tá as maiores ofertas aqui, né? Você sabe que o POC é Point of Control. Aqui tem um nó de liquidez muito grande, né? De ontem. E aqui no mini índice também, né? Então, quem ficou vendido aqui e quem tá comprado aqui de ontem não fechou logo no final do pregão, tá? Os traders profissionais, eles fazem isso. Se a tua ordem, né, se eles fecham cerca de 5 horas, tá 1%, 1,5% da tua entrada, né? Aqui, só para a gente dar uma olhada, bora ver aqui. Já tá mais de 1%, né? 1% é bem aqui, né? No 741. Tá 1,5%. Aqui onde ele fechou quase 2%. E no mini índice é 2%. Então esses trades, eles não fecham a ordem, eles deixam em aberto, né? Porque não vai ter um gap tão monstruoso, né? Então, por mais que o gap ele seja um pouco maior, né, como veio aqui no dólar, que a gente teve um gap sim de baixa, e no mini índice aqui fechou, abriu perto do fechamento, né? Então é aqui que eles fecham, né? Aqui que eles encerram boa parte das posições. Por quê? O swing trade tu pagas quanto? 15%, né? E no day trade tu paga 20%. Então é mais interessante deixar para o outro dia fechar, né? Então isso aqui no dólar, né? O dólar ele é um pouco mais técnico, né? Ele é mais técnico, né? Um dos ativos mais técnicos do mercado. Então ele devolve um pouco. Já apareceu, né? Já amanheceu. Inclusive a CME, olha só, ela estava trabalhando no range de uns quase 100 pontos, né? Já fazia tempo que a máxima CME e a mínima CME, né? O dólar trabalhou aqui na madrugada. Então já fazia tempo que isso não acontecia, né? Ficava num range bem pequeno, de menos de 50 pontos na nossa madrugada. Então, né? A gente viu que o dólar dispara ali quase 2% e a bolsa reagiu com forte queda, né? Refletindo o aumento da aversão ao risco, né? Por parte dos investidores. E isso, né? Nós podemos ver que o dólar perante as outras moedas trabalhou uma tendência de baixa. Olha só, o DXY, né? DXY trabalhando na tendência de baixa, trabalhando abaixo dos 100, né? Inclusive veio aqui, trabalhou no 99, né? Perdeu e está trabalhando abaixo do 99, está no 98,800 mais ou menos, né? Perdendo, né?
uma baixa de menos 0,72 de queda. Então ele tá um pouquinho estressado. E isso fez com que o nosso câmbio, né, o nosso câmbio ele tá trabalhando na baixa, tá galgando novos, ele tá aqui na mínima, né, perto da mínima do dia. Por quê? Agora aqui pelo dólar. Nossos juros também, né? Nossos juros. Deixa eu trazer aqui para vocês os juros. Olha aqui os juros, né? Trabalhando na baixa, tá? Ponta mais longa, tá? Ficou até um pouquinho mais positiva, né? Durante o pregão da manhã, umas 10, 10 e meia. Mas a ponta média e a ponta longa, né? No caso. Mas a ponta média e a ponta curta trabalhando na baixa, né? Isso aqui foi passado justamente para o nosso câmbio, né? Que ele fez uma movimentação bem parecida com os DIs, tá? E depois que os DIs eles começaram a entregar, realmente começaram numa tendência um pouco mais forte na baixa, né? Que a gente vê aqui uma tendência um pouquinho até mais flat para os mais curtos, né? Médio, uma queda mais forte, né? E os longos também flat, mas de forma geral trabalhando na queda, né? E isso aqui foi bom para o nosso mini índice, tá? E para nossa bolsa, tá? Ah, mas por quê, né? Por que que tá sendo um pouco melhor, né? Aqui para o mini índice, porque os juros, né? Os juros é justamente o que manda no mercado, né? E as bolsas internacionais, como eu posso mostrar aqui os índices, eles trabalharam numa baixa, né? Trabalharam numa baixa, mas o nosso mini índice trabalhou numa alta, porque ele estava devolvendo, meu entendimento é que ele devolveu um pouco esse movimento, tá? Os juros caindo, então o nosso mini índice, né, trabalhou numa alta. E o câmbio na baixa, né, tá caindo 1,39, tá? Então o dólar, né, logo pela manhã, ele já estava quase a 1% já de queda, né, 9,6. E isso aqui deu uma tendência um pouco mais forte para o câmbio, né? E aqui nós vemos também nossa Petax. Olha só, uma para outra, né? Uma para outra, 10 pontos, 20 pontos, isso aqui é uma tendência de baixa, tá? A última teve até recuou um pouco, 2,5 pontos, né? Mas tá aqui a nossa tendência de baixa. E no nosso estudo sugerido, nós erramos 3,5 pontos, tá? Lembrando que o FRP0 tá de 7,2. Então, uma tendência de baixa, né? E, inclusive, está um pouco mais difícil do preço futuro para o preço à vista, né? Então, ele trabalha um pouco mais forte. Essa tendência aqui, eu acho que hoje deu bom trade, né? Porque olha só, preço futuro e preço à vista, tá mais fácil, né? Quando ele busca, não que essa diferença esteja grande, porque está de 7,5 pontos, então possivelmente ele vai buscar, tá? Fica um pouco mais fácil, né? Então, e com a macro hoje, então ele vinha buscar. Então, no meu entendimento, ficar vendido em cima da Petax futura, né? Principalmente da segunda, né? Essa primeira aqui, né? Nós temos primeiro Petax futura e o preço à vista. Isso aqui é onde o mercado meio que se trava, né? É o primeiro referencial do dia. E depois ele veio puxando, né? Trabalhou, buscou o preço futuro, né? E lembrando que aqui nós estamos no 700, tá? Então ele está trabalhando agora abaixo dos 700. E já buscou o nosso preço, a nossa Petax, né? A Petax final, o nosso D0. Inclusive ontem, né, ele deixou o POC e o ajuste aqui embaixo, tá? Aqui no 653 e o POC também, né? POC de ontem.
mas o mercado ele está ainda se ajustando, né? Ainda tem ali os Estados Unidos com a história da tarifa, tá? Então basicamente foi isso aqui para o nosso dólar futuro, tá? E para o mini índice, bem como eu falei para vocês, né? Meu entendimento, inclusive, ele passou aqui, ó, da nossa amplitude média diária, né? Tá trabalhando quase 2% e vai parar possivelmente aqui nesse POC, que é o POC de ontem, que tá aqui em 2%, tá? Já foi, inclusive, buscou o ajuste, né? O ajuste que estava no 138.400 e... acho que é 450, né? 450. Então hoje, no meu entendimento, estava um pouquinho mais difícil, né? Essa entrada, porque se fosse pareado com as outras bolsas, era para o índice estar caindo, mas ele não estava caindo, né? Ele não estava caindo, ele estava, né? Ele ficou trabalhando um pouco aqui na parte negativa, um pouco mais positivo, mas ele devolveu um pouco mais esse movimento, que isso aqui é um drive doméstico, né? Então ele não acompanhou as outras bolsas, tá? Ele não conseguiu acompanhar. Deixa eu fechar aqui. Então é isso. E com a abertura do mercado americano, tá? A gente viu aqui o nosso EWZ, né? Puxou forte, né? Para alta, nem buscou a média, né? A média contratual está trabalhando numa tendência de alta, né? Ele estava um pouquinho mais negativo, inclusive, né? Olha só, EWZ está com 0,09 de queda, mas está numa estrutura altista, né? E o BR Titãs está numa leve alta também, né? Ele estava um pouco mais gapado para baixo, mas só trabalhou, né, aqui na compra. Aqui, isso aqui foi justamente passado o nosso mini índice, né? E a gente vê aqui que o Ibov também ele estava um pouco negativo, né? Ele estava, aliás, 1,5 negativo e agora ele está um pouquinho mais positivo, com 0,24 de alta, né? Ele montou uma estrutura de alta e o mercado inverteu o fluxo e ficou bem comprador, né? Mesma coisa no mini índice. De operação, eu entendo que uma compra aqui no mercado pareado com o mercado americano para vir desafiar esse topo, tá? Uma compra aqui é umas 10,30, 10,35 para vir desafiar, né? E aqui seria uma compra um pouquinho mais arriscada, mas aí o mercado ele tinha virado de lado, tá? E dava para ter entendido esse movimento, né? E o alvo realmente seria aqui no 1,5 de alta. Inclusive a gente tem umas liquidez bem mais fortes aqui, onde o preço, né, ele tende olha só, a gente teve uma recusa aqui, né? Ele veio aqui de novo, recusou, mas trabalhou e agora está trabalhando por cima. Inclusive a compra, né, para vir buscar o POC de ontem, né? Aqui por cima do ajuste. Então basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês. Valeu, galera. Até mais.